Hoje nós vamos falar sobre o aparelho urinário. E quando a gente fala do aparelho urinário, a gente tem que lembrar o seguinte: é um sistema de filtração. Então o nosso sangue tem que passar por ele e ele vai selecionar o que vai ficar e o que vai ser eliminado, tá ok? Então eu vou mostrar aqui as estruturas de modo geral e depois a gente vai especificar um pouquinho mais sobre a anatomia dos rins, ok? Então, formando o sistema urinário, nós temos 2 rins, 2 ureteres, são esses tubos longos, uma bexiga urinária e aqui não dá pra gente ver, mas tem uma uretra, ok? Então eu vou tirar isso aqui e vamos ver detalhadamente o rim. Tem o rim direito, o rim esquerdo, sendo que o rim direito ele fica um pouquinho abaixo do rim esquerdo por conta do fígado, então eles ficam meio que em desnível. Se a gente olhar a morfologia do rim, ele tem a forma, parece um feijãozinho, sendo que o polo superior, a gente vai encontrar aqui a glândula suprarrenal ou glândula adrenal, mas nesse polo superior ele é um pouquinho mais dilatado e o polo inferior é um pouquinho mais estreito. Então, olhando externamente o rim, polo superior, polo inferior, polo ou margem lateral e essa região todinha aqui é a margem medial. Então, polo inferior, aqui o lateral, medial e o superior. Se eu for abrir o rim, olhar a estrutura interna do rim, a gente pode observar e olha, acreditem em mim, se eu pegar uma peça anatômica, uma peça sintética, é perfeito, é igualzinho, tá? Então, fazendo uma secção no rim, o que a gente consegue observar? Ele tem uma porção aqui que está em cinza, ó, que é a região cortical do rim. Aqui dentro, essa parte do meio, é a porção medular do rim. Então, na porção cortical do rim, a gente tem algumas estruturas, ele meio que invagina para a região medular. E aí ele vai acabar formando o que a gente chama de colunas renais, tá? Então, ó, da porção cortical, formam-se essas colunas renais. Na porção medular, a gente vai encontrar essas estruturas aqui, ó, que parecem uma pirâmide. Ele tem o formato de uma pirâmide. Adivinha o nome? Pirâmide renal. Essa pirâmide renal, ela termina em uma regiãozinha que a gente chama de cálice renal, tá? Do cálice renal, a gente vai ter pequenos cálicezinhos. E esses pequenos cálices, que a gente chama de cálice renal menor, eles vão se juntar para formar o que a gente chama de cálice renal maior. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente tem um cálice renal menor, outro cálice renal menor. Juntando esses 2 cálices menores, a gente forma o cálice renal maior, tá? Se eu pegar vários cálices renais maiores, a gente vai formar a pelve renal, tá? Então é assim, o sangue chega via artéria renal. Ele entra aqui, vai passar por uma estrutura que a gente chama de néfron. E é no néfron que vai ocorrer a filtração. Então substâncias vão sair desse filtrado e vão passar por essa região, tanto a medular quanto a região cortical dos rins. Esse néfron, ao longo do caminho desse filtrado, dependendo do comando do organismo, ele vai selecionar, ele vai reter íons ou ele pode liberar íons, tá certo? Além do que, ele também vai controlar a água que vai ser liberada ou não para a formação da urina. Por isso que a gente consegue, eventualmente, numa situação de desidratação, deixar a urina mais concentrada, ou seja, os rins vão reter água, porque se você está desidratado, você não pode perder água, então o rim vai reter a água. Então, não só íons, como potássio, cálcio, sódio, eventualmente são selecionados, mas também a água. Então, esse néfron, à medida que o filtrado vai passando por ele, e vai sendo feita a seleção, ele vai formando então o que vai ser excretado,
né? À medida que vai tendo a formação dessa substância que vai ser excretada, ela goteja, ela vai gotejando e ela vai caindo bem nessa região que a gente chama de papila renal. Ela vai gotejando, é uma cavidade que a gente chama de papila renal. Dessa papila renal, ela cai no cálice renal menor. Do cálice renal menor, junta no cálice renal maior, do cálice renal maior, desemboca na pelve renal. Aí, da pelve renal, que tá aqui, ó, vou mostrar uma outra vista da pelve renal, a urina então vai descendo, ela vai literalmente gotejando e ela vai para os 2 ureteres. Quando eu pegar os ureteres, vou voltar aqui de novo, os ureteres, aqui tem uma estrutura super interessante que é o seguinte. Esse filtrado, ou seja, já é a urina, ele começa a gotejar por 2 estruturas aqui dentro da bexiga urinária. Isso aqui é a bexiga urinária. Então, na bexiga urinária, ele começa a gotejar por uma estrutura que a gente chama de ósteo do ureter. Tem 2, porque são 2 ureteres, então tem 2 ósteos do ureter. E aí, aqui é a região que a gente chama de ósteo interno da uretra, tá? A urina que ficar acumulada aqui, eventualmente vai sair por este ósteo interno da uretra quando tiver o comando e a liberação para tal. Daqui, essa urina vai seguir por um conduto, é um tubo também, um tubo único, que é a uretra. E vai sair, né? A urina vai ser despejada pelo ósteo externo da uretra. Juntando os ósteos dos ureteres mais o ósteo interno da uretra, a gente forma uma estrutura que eles chamam de trígono da bexiga, ok? Então é assim, formou o filtrado, foi selecionado aqui na região dos néfrons, a urina vai começar a gotejar no cálice renal menor, do cálice renal menor para o cálice renal maior, do cálice renal maior para a pelve renal, da pelve renal ele goteja aqui pelos ureteres, desemboca dentro da bexiga pelos ósteos dos ureteres e, finalmente, quando tiver o comando, ele sai via ósteo externo da uretra. E se vocês estão curiosos para saber sobre pedra nos rins, inscreva aí no nosso canal e aí depois a gente conversa. Até a próxima!